Bom dia, igreja. Devocional nessa manhã, irmão, será no livro de Efésios, capítulo 4. E finalizar essa sessão aqui do capítulo 4, dos versículos 25 a 32, tá? Título do devocional de hoje, irmãos, a gente poderia chamar Se Revista do Novo Homem. Então, um imperativo bem forte. E Paulo está colocando esse imperativo, né? Falando sobre a questão da vestimenta, né? Se revista do novo homem. Então, esse seria o título da passagem de hoje. E, como eu falei, é Efésios capítulo 4, né? De 25 a 32. E eu vou ler os versículos anteriores também, de 20 a 24, para a gente fazer noção aqui da unidade que vamos falar. Bom, vamos orar então, irmãos, nessa manhã. Vamos colocar diante do Senhor e pedir que Ele nos abençoe nos nossos tempos juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos essa manhã, Pai. Te louvamos, Deus, por quem o Senhor é. O Senhor é um Deus bom, um Deus justo, um Deus amoroso, Pai. E nós reconhecemos, Deus, o Teu caráter, o Teu amor por nós, Pai. E nos alegramos nisso, Deus. Te bendizemos por isso. E clamamos, ó Pai, nessa manhã que o Senhor venha ao nosso encontro, Pai. Por meio do Santo Espírito, na Tua palavra, Deus. E como temos aprendido, Deus, na Tua palavra, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, a fim de enxergarmos o Senhor Jesus Cristo, enxergarmos o Senhor, Pai, e a fim de que possamos frutificar em boas obras e nos revestirmos, Deus, do novo homem, que foi criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Pai, nessa manhã clamamos, Pai, que a Tua verdade fale aos nossos corações e nos transforme à imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. É isso que nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Mas vamos lá. Então, nosso devocional nessa manhã, irmão, será no capítulo 4 de Efésios, versículos 25 a 32. E eu vou falar também um pouquinho do 20 ao 24, porque ele faz parte dessa unidade, desse trecho que a gente vai estar estudando hoje, tá? Então, como eu falei, o título é Se Revista do Novo Homem, um imperativo que Paulo dá para os Efésios, né, aqui, e para nós. Então, eu vou lendo os trechos, né, ao longo do devocional. Não vou ler tudo agora, eu vou lendo, vou começar lendo 20 e 21, e assim sucessivamente a gente vai comentando sobre a passagem, né? Mas como a gente viu na semana passada, esse trecho, irmãos, ele fala bastante sobre a ideia de abandonar nossa maneira de pensar mundana, né? Que esse é o primeiro passo da santificação, né? Que ele fala isso nos versículos 17 a 19, né? Abandonar nossa maneira de pensar mundana. Então, a santificação tem a ver com mudança de pensamento, é o primeiro passo, né, de santificação. Depois, o segundo passo é ser renovado, né, de ter uma maneira de pensar piedosa, né. E o último passo, que é o que a gente vai estar falando hoje, principalmente dos versículos 25 a 32, que é tornar-se imitadores de Deus, dessa vida, né, que Deus tem de amor sacrificial. Então essa vai ser a ênfase de hoje, e como a gente viu na semana passada, é interessante, impressionante, né, que quando Paulo fala sobre um programa de igreja, uma estratégia de crescimento de igreja, Paulo não está interessado, ele não fala sobre ministério, sobre talento, sobre o quanto que nós somos relevantes naquilo que nós falamos para a cultura ou nos nossos ministérios, mas ele fala sobre piedade, ele fala sobre santidade na igreja, que é isso que vai, na verdade, fazer com que a igreja cresça, que a igreja seja relevante e impacte a cultura e as pessoas ao nosso redor, né? Então essa é, digamos assim, a receita que Paulo dá, santidade e piedade na igreja. E é assim que começa, né? Falando um pouquinho do versículo 20 e 21,
diz assim, né? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Então, o primeiro ponto é que essa transformação, essa santidade, né, ela começa com um pensamento renovado, um entendimento renovado. Em Efésios, nesses 2 versículos, né, Paulo usa uma linguagem, digamos assim, da escola aqui, né? Ele está falando que não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, existe um aspecto daquilo que nós cremos que ele foi não só aprendido, mas ele tem a ver com alguém nos ensinou sobre essa verdade, mas que essa verdade está associada a um estilo de vida. Não é só uma verdade, digamos assim, uma preposição, né? Um dito, né? Que a gente simplesmente absorve na nossa mente e acabou. Não, ela tem a ver com a nossa vida, né? É algo que nós colocamos em prática, né? Então essa ensinada a verdade que está em Jesus. E isso tem a ver justamente com, como eu comentei na semana passada, que Jesus aqui, Paulo não costuma usar muito a palavra Jesus no livro de Efésios, porque todas as vezes que ele fala Cristo, ele está interessado com a entronização de Cristo, ele está falando dos poderes celestiais. Então, quando ele usa a palavra Cristo, ele está enfatizando essa questão dos poderes celestiais, né? E Efésios tem o tempo todo está falando sobre o que é celeste, o que é do alto, né? Tudo aquilo que Cristo conquistou por meio da sua salvação, nos assentou nos lugares celestiais. Mas aqui, quando ele usa Jesus, ele está trazendo essa verdade que é segunda verdade que é em Jesus, está trazendo para aplicação para o dia a dia nosso. Por quê? Porque Jesus ele é homem. Ele viveu como homem, ele viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecado, e isso nos lembra, quando Paulo afirma isso, né? Jesus, essa verdade que ele é homem, de que Jesus, ele é o nosso exemplo maior de vida cristã, né? Justa. E então a gente deve pregar e viver como ele viveu, né? Então, por exemplo, um texto paralelo, né, a esse é Romanos 13:14, né? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, Paulo diz que ser transformado, ter esse caráter, novo caráter, essa nova roupa, é revestir-vos do Senhor Jesus Cristo, né? É nos colocar essa roupa, né? Digamos assim, se a gente pudesse dizer, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso é a santidade, né? Nos revestimos do Senhor Jesus Cristo. E a santidade, ela foi falando agora um pouco mais da Bíblia inteira, né? Ela foi revelada, né, aos poucos, né? Uma revelação progressiva ao longo da história, em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, achei interessante uma figura que o autor aqui usa para descrever as escrituras. Ele fala que a Bíblia é como se fosse uma fotografia, se a gente pudesse pensar assim, de Jesus. Quando a gente lê 2 versículos ali, a gente está olhando 1 ou 2 pixels dessa fotografia ali, um pedacinho dessa fotografia. Às vezes não é possível enxergar o todo ali, né? Que é o caráter de Jesus sendo revelado para nós e quem Deus é, né? Mas quando a gente dá um zoom para trás, consegue ver toda a narrativa bíblica e ampliar essa fotografia o suficiente, né? A gente vai ver essa imagem, né, de Jesus e revelando muito do seu caráter, né? Obviamente a gente vai continuar conhecendo de Jesus, conhecendo o nosso Deus por toda a eternidade, porque Deus ele é inesgotável, né? E então o importante é que essa verdade ela está em Jesus Cristo, né? E a gente vai ver que esse novo homem ele é criado em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, a verdade, como a gente tem visto já, né? Ela está totalmente associada com a santificação, né? É em verdade, é na palavra que nós vamos crescer em santidade, né? Então, isso significa que conhecemos verdadeiramente o verdadeiro Jesus na Bíblia e ouvimos a voz do seu Espírito se dirigindo a nós no sentido de sua mensagem de texto, na Bíblia, né, na Palavra de Deus, em toda sua força pessoal e espiritual. Ou seja, é o que estamos fazendo hoje, nos colocando diante de Deus nessa segunda-feira, na sua palavra, esperando que a gente conheça mais do nosso Salvador Jesus Cristo, né?
E o trecho seguinte, que seria o segundo passo, né, é aprender a se vestir. Então, se o primeiro passo é pensamento renovado, o segundo é aprender a se vestir. E é os versículos 22 a 24, né, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então aqui Paulo está explicando para nós, né, como nós nos vestimos, né, dessa roupa santa, né, e aprender santidade com Jesus, né, tem alguns estágios. A gente tem falado desses estágios, né, que Paulo compara com trocar de roupa. Então nossa personalidade, ela é criada e permanece o tempo todo, né? Então, como trocar de roupa, tiramos nosso velho homem, né? A roupa suja, né? E lentamente nos vestimos desse novo homem, né? Desse novo personagem de Cristo, né? Então, como a gente deve aprender a nos vestir de maneira correta, né? E o primeiro passo para isso é justamente aprender a nos despir, né? Ser cristão significa ser ensinado contra o trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, o primeiro ponto aqui é justamente se despojar do novo homem, né? Se despir. Então, devemos aprender conscientemente a deixar de lado o estilo de vida que está sendo corrompido pelos nossos desejos, que são desejos do quê? Enganosos, né? Concupiscências do engano, né? E então é isso que Paulo diz, né? Que nós devemos tirar a roupa que nos prepara para que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Em segundo lugar, então, o segundo passo aqui é que devemos aprender a nos vestir adequadamente, né? Para vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, esse revestir do novo homem é adquirir o caráter de Cristo, que é justo em seu amor, generoso e santo em sua pureza, né? Então a gente vê o quão belo é essa figura, né, que Paulo usa, né? Então esse processo começa com o dom da santidade justa, quando nós cremos em Cristo, né? Como que começa esse processo? Quando nós cremos em Cristo um dia, fomos salvos, Deus creditou em nós a sua justiça, Ele nos declarou santos. E em um certo sentido Ele já nos deu essa roupa perfeita, né, de Cristo, e nos declarou justos, né? Então, eu achei interessante uma metáfora que foi usada aqui, né, nesse livro que eu tenho usado, que ele fala sobre essa vestimenta cara, né? Em que um terno, vamos pensar assim num terno, é um terno top aí, de uma marca muito boa, enfim. Acho que tem aquele filme, né? Terno de US$ 1 milhão, enfim, que aquele terno faz diversas coisas e você não, se você tiver esse terno e nos foi dado, né, por Deus, um terno que, digamos assim, traz o favor de Deus, né, tudo que nós não merecemos, mas pela sua graça Ele nos deu, e então a gente usa, né, essa vestimenta, porque é algo que nós fazemos em amor, né, e pelo amor que Deus teve por nós, mas principalmente porque nós não queremos usar a roupa, o trapo velho que nós tínhamos antes. Então a ideia é que nós vivamos de acordo com o que nós já possuímos, nós já fomos creditados à justiça de Deus em nossa conta. Nós já temos, já nos assentamos com Cristo Jesus nos lugares celestiais, né? Então agora viva de acordo com o que você já tem, né? Se vista, né, de acordo com o que você já é. Então essa é a ideia que Paulo está nos colocando aqui, né? Tem tanto o aspecto da ordem que nós devemos fazer, né? Nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem, mas também tem um aspecto que nós já estamos vestidos do novo homem, se a gente pode dizer assim também. E aí o último passo, né, seria justamente como que é essa roupa nova, né? Como que é essa roupa cristã, essa roupa santa que Cristo está nos revestindo, né? E como que é isso na prática, né? Então é aí que a gente vai para os últimos versículos, 25 a 32, que fala de maneira bem prática para nós como que é esse terno aí de US$ 1 milhão, né? E como que isso se aparece na prática, então, né, Paulo?
E aí ele dá alguns exemplos práticos para nós, né, de várias áreas, irmãos e irmãs, em que o nosso comportamento, o, a roupa que nós vestimos, né, vai destruir a unidade da igreja e o seu testemunho, ou fortalecer a unidade da igreja e o seu testemunho. Então, se estamos revestidos de Cristo Jesus, se estamos despojando o velho homem, revestindo do novo, então isso vai trazer unidade na igreja, vai fortalecer a igreja e vai fazer justamente com que essa igreja cresça, seja relevante e salve pessoas, né, nesse mundo que nós vivemos. Então, o versículo 25 começa com a primeira característica dessa vestimenta, né, que é deixando a mentira. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, Paulo aqui ele está pegando uma promessa do Antigo Testamento, que está lá em Zacarias capítulo 8, de que o novo povo de Deus, na cidade fiel, falará a verdade aos seus vizinhos. Então, a primeira característica desse terno, né, que nós devemos vestir, irmãos, essa roupa, é que devemos ser honestos uns com os outros, como pessoas que pertencem ao corpo de Cristo. Então, a razão que nós falamos a verdade uns com os outros é que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros, né? Isso requer falar a verdade um sobre o outro, ou seja, nós não mais faremos fofoca ou condenação com elogios fracos, né? Falar a verdade com o outro, então não só falar a verdade um sobre o outro, mas falar a verdade com o outro, não mais exageros e mentiras, e estar ciente da verdade do Evangelho da Graça, ou não mais crítica hipócrita. Ou seja, vários aspectos aqui do que é não falar a verdade, deixar a mentira, né? Então, essa é a primeira característica dessa roupa, né, de nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. A segunda é deixando a ira. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então Paulo reconhece que às vezes é apropriado a ira, sim. Por exemplo, quando alguns irmãos e irmãs nossos, né, que a gente vê que estão ao redor do mundo, estão sendo perseguidos, a gente, em certo sentido, nós, em várias injustiças que acontecem, a gente pode em algum momento ficar irado de maneira justa. Mas não devemos ceder à nossa raiva, irmãos e irmãs, para que se torne uma indignação justa e presunçosa. Então, essa é a ideia de não se põe o sol sobre a vossa ira. A ideia aqui Paulo diz que é sábio adotar um limite para nossas queixas, para quando estamos irados, ou isso é a minoria das vezes que nós estamos irados de maneira justa, né? Mas se isso acontece em algum momento da sua vida, não devemos fazer com que isso demore o dia inteiro, né? Ficamos o dia inteiro remoendo essa ira, né? Não devemos ceder a nossa raiva para que se torne uma indignação justa e presunçosa. E Paulo diz que sabe adotar um limite para essas queixas, né? Desistir de nossas causas e campanhas até o final do dia. Então não deixar com que esse tipo de ira e pensamentos, né, pensemos nisso o dia inteiro, né? Então não devemos pensar dessa maneira. Por quê? Para que Satanás não tenha oportunidade de formar facções divisíveis que destroem a igreja com o tempo. Então o objetivo disso é justamente Satanás não use isso para trazer divisão na igreja. Essa é a razão para que a gente não ire, né, e não peque, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, essa é a segunda característica aqui dessa roupa, né? A terceira é não furte mais. No versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Então, Paulo reconhece que no estilo de vida ímpio que nós vivíamos antes, a gente podia estar roubando, né? Enfim, pegando emprestado, entre aspas, permanentemente, falando ferramentas de trabalho que porventura nunca devolvíamos, ou cobrando muito caro dos clientes,
ou alegando despesas falsamente, ou, enfim, evitando impostos, né? Também é outra forma que a gente está furtando. Então, os cristãos têm que parar com práticas abusivas, né? E trabalhar duro. Não gastar excessivamente conosco, mas para contribuir com a necessidade dos outros em nossa família e igreja. E além disso, para a obra do Evangelho, especialmente entre os pobres. Então não devemos usar mais nossas mãos para receber, mas para dar. Olha só, irmãos, o quão específico aqui é a verdade em Jesus, né? Essa roupa que nos revestimos do Senhor Jesus Cristo. Não furte mais. E isso tem justamente não só o despojar, né? Mas o revestir. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que acudir ao necessitado. E aqui a gente nos lembra do Senhor Jesus Cristo, né? Não devemos usar nossas mãos para receber, mas para dar. Quem no mundo já deu mais pelas pessoas do que o Senhor Jesus Cristo, né? Quem usou mais as suas mãos para servir, para trabalhar, do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, quando nos revestimos dele, devemos então viver conforme ele viveu, né? Outra característica é transmitir graça. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, a palavra torpe aqui é literalmente podre. Se o seu João tá aí, poderia falar pra gente o podre, mas uma entonação mais interessante, mas torpe é literalmente podre. Refere-se a piadas vulgares, fofocas prejudiciais ou críticas maldosas que precisam ser substituídas por linguagem e palavras saudáveis que encorajem e fortalecem a fé das outras pessoas, né? Então, de novo, a gente também vê o Senhor Jesus Cristo aqui, alguém que encoraja, alguém que fortalece a fé das pessoas, alguém que põe para cima, né? E então, nos colocarmos, nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo tem esse aspecto de transmitir graça. A gente não fala, nenhuma palavra sai da nossa boca, irmãos, que não tem o objetivo de edificar as pessoas. Esse é o objetivo, que a gente transmita graça, né? E edifique, conforme a necessidade, os nossos irmãos e as pessoas em geral. E o versículo 30 também fala de uma quinta característica, né? Não entristeciais o Espírito de Deus. E não entristeciais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo se refere aqui às rebeliões de Israel. Então, quando eles estavam indo para a Terra Prometida, né? Que entristeceu o Espírito de Deus. Então, no caminho ao ir para a Terra Prometida, a gente conhece muito bem essas passagens, né, irmãos? Eles murmuram contra Deus, enfim, eles fazem várias coisas erradas, né? Logo que eles são libertados do Egito, e Deus se rebela, eles se rebelam contra Deus e Deus então pune, né? Eles. Então, essa é a ideia que Paulo aqui, que a gente não entristeça o Espírito de Deus, porque a gente já está então nesse caminho, né, para nossa Jerusalém celestial, né? Se eles estavam no caminho da Terra Prometida, nós estamos no caminho da nossa Terra Prometida, né? E diferentemente deles, nós devemos sim permanecer firmes, né? Confiando de que nosso Deus é bom, Ele está cuidando de nós, e o Espírito de Deus nos selou para o dia da redenção. E então não devemos ficar resmungando, né, descontentes, mas obedientes ao nosso Senhor. Isso testificará, né, de que fomos selados, né, para o dia da redenção. A outra característica, irmãos, versículo 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia, né? Então, longe de toda malícia, essa seria a sexta característica. Agora somos capazes, né, pelo poder do Espírito de Cristo, de nos arrepender da amargura ressentida e invejosa para com os irmãos que têm o que queremos ou amigos que nos feriram no passado. Então, agora que estamos com essa roupa nova, né, o nosso coração transformado pelo Espírito de Deus, a gente pode orar pedindo forças para não reagir aos que nos irritam com temperamento violento ou raiva, né? Podemos evitar brigas, por exemplo. Em vez de caluniar os outros, podemos resolver apenas falar bem deles. E
na verdade, podemos substituir, irmãos, como a gente tem visto, isso é o despojar e o revestir, né? Substituir gradualmente todos os nossos instintos maliciosos para com aqueles que nos caluniam com um pouco de graça, da graça de Cristo que mostrou para com seus inimigos, né? Incluindo nós. E aí, no último ponto, né, que Paulo dá aqui para nós, no versículo 32, ele diz para nós qual é a motivação, então, qual é a motivação que nós temos, então, para colocar essa roupa, né, para nos vestirmos, né, com esse terno aí de $1.000.000, usando essa metáfora ainda. E aí ele diz no versículo 32, ele dá a motivação para nós, tem dois motivos, né, no 32, no comecinho do capítulo 5. E antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, qual a motivação? A motivação é: podemos aprender a ser generosamente bondosos, gentilmente compassivos e mutuamente perdoadores, de maneira como Deus nos perdoou graciosamente. Então, da maneira como o próprio Deus em Cristo nos perdoou, a gente pode então ser generoso, benignos, compassivos e perdoadores, se a gente pudesse dizer assim, das outras pessoas, como também em Cristo Deus vos perdoou, né? Nos perdoou. Então, esse é o primeiro motivo, né, que Paulo dá aqui para nós, para colocarmos essa roupa, né, nos revestirmos desse novo homem. E o segundo é justamente a ideia de ser imitador de Deus, que é o tema que começa o capítulo 5, né? Imitadores de Deus como filhos amados, né? Sede, depois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, nós imitamos a Deus e andamos em amor. Essa é uma dos motivos também para colocar, né, essa nova roupa, né? Nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. E então, como vimos, irmãos, devemos nos despojar do velho homem e nos revestir no novo homem, né? Criado segundo Deus, em verdade e justiça procedentes da verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, te bendizemos essa manhã, Pai, pela tua palavra. Te louvamos, Pai, porque o Senhor veio até nós, mesmo quando nós negávamos a Ti, Deus, estávamos longe do Senhor. E o Senhor deu o Senhor Jesus Cristo por nós, Pai. Alguém que viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecado, uma vida obediente diante do Senhor, Pai. Apesar de ter sido tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. E Ele foi punido na cruz pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou triunfante. E pela fé, Deus, que tivemos nele um dia, o Senhor acreditou em nós, nos declarou justos e nos fez assentar, Deus, nas regiões celestiais em Cristo. E o que clamamos, Pai, nessa manhã é que nós possamos ver a realidade, Pai, enxergar mais profundamente a realidade do que o Senhor fez por nós, Pai. E dessa forma, Deus, possamos então, inspirados pelo Teu amor, Deus, nos despojarmos do velho homem, nos revestirmos do novo homem, Deus, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Queremos sim, Pai, viver de maneira que Te agrada e a maneira que devemos fazer isso é justamente imitando o caráter do Teu Filho Jesus Cristo e nos conformando à imagem dele a cada dia. E é isso que pedimos, Pai, que possamos aprender a deixar a mentira, falar a verdade, possamos aprender, Deus, o caráter do nosso Salvador Jesus Cristo, aprender a falar de maneira que edifica, aprender a irar e não pecar, a fim de que a unidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo permaneça e a Tua Igreja, Deus, possa fazer diferença nesse mundo hoje e que a sabedoria
a multiforme sabedoria do Senhor, Deus, seja vista na igreja, hoje e nos séculos vindouros, até que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar. É isso que oramos no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Alguns irmãos ainda entraram enquanto eu já tinha iniciado, né? Então vou dar um bom dia aqui. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Felipe. Saudade também, irmão. O João Vilela riu da minha brincadeira. Amém, Odinete. Bom, irmãos, eu vou ficando por aqui. Bom dia, Sasha, pastor Sasha. Amém, João, nosso Deus e Pai, nós precisamos da ajuda do Senhor todo dia para deixar com o Senhor feliz com o nosso viver. Sim, é o caráter de Cristo sendo formado em nós, Seu João, isso mesmo. Um abraço, Eudinete. Vou mandar o seu abraço para Giovana também. Amém, Helena. Vou mandar o beijo para Giovana. Que bom, de Lourdes. Deus abençoe seu dia. Bom, vou ficando por aqui, irmãos. Tenham um bom dia e Deus abençoe a semana de vocês.